Oi, deusa! Eu me chamo Carla Gonçalves do canal Águas da Carla e eu tô aqui hoje pra falar sobre os 10 maiores erros que a gente acaba cometendo quando a gente começa a pintar com aquarela. Então, vou começar aqui falando também sobre algumas questões emocionais, mas eu vou dar muitas dicas práticas, ou seja, eu vou trazer a questão e eu vou trazer uma resolução para você, para facilitar seu processo, né? Nas mentorias do Aquarela Alquimista, que é o meu curso, junto com as meninas, né? A gente sempre conversa muito sobre as crenças limitantes relacionadas a pintar, a se permitir ser criativa, a ser artista, a brincar com aquarela, porque mexe muito no nosso universo interior. E eu preciso dizer pra você que sim, a gente vai falar sobre o material, sobre como é que a gente vai utilizar, o processo com as camadas, mas é importante que você também trabalhe o seu interior no momento que você vai pintar com aquarela, porque ela tem vida própria, né? Esse é o grande primeiro ensinamento que a aquarela traz pra gente. Então, pra falar sobre essas crenças aqui, eu vou dizer pra você que o primeiro grande erro que a gente acaba cometendo é pensar que a aquarela ou qualquer outra prática artística, para que a gente possa exercer essa prática, né, a gente precisa ter um grande dom, nascer já com a vocação para ser artista. Tem um monte de gente da nossa família que já é artista e isso não é verdade. 30% é vontade, né, é inspiração, e 70% é prática, assim como qualquer outra forma de expressão, qualquer outra área de conhecimento. Então, desmistifique isso aí dentro de você e já começa a praticar realmente tendo essa consciência de que você vai ter que ter um momento para pintar a sua aquarela no seu dia, na sua semana, que isso é importante, que fazer, experienciar, montar dentro de você também uma referência visual é importante. Então, para que a gente possa aquarelar, a primeira coisa não desiste fácil, né? Vai ter aquele momento que você pode até se esgotar, cansar, mas deixa ela um pouquinho de lado e depois volta, assim como qualquer outro exercício que você faz aí quando está se especializando em outras áreas. Para aquarela, você também precisa ter paciência. O segundo grande erro que a gente acaba cometendo é pensar que a gente precisa de um super material para começar. Para começar, a gente não precisa super se equipar, né, e ficar ali achando, né, colocando vários argumentos antes de começar. Eu tenho que só começar quando chegar tal papel. Ou então, eu tenho que primeiro fazer isso, isso e isso. É importante você conhecer o material que você vai utilizar, né, até porque você não quer gastar dinheiro, gastar tempo também com o desserviço de comprar material que não vai te ajudar. Mas é importante que você, eu tenho uma intuição, uma vontade, tá chegando uma ideia de aquarela, eu vou lá e anoto essa ideia, eu vou lá, faço um esboço dessa ideia, e aí quando eu tenho o material em mãos, realmente eu vou e executo. Ou então eu posso executar de outras maneiras. Quantas vezes eu não já vi meninas que compraram meu curso e que de repente não tinham em casa, pegaram acrílica, né, diluíram em água e utilizaram, pegaram o próprio lápis de aquarela, mas conseguiram desenvolver alguma coisa. O importante é você não cortar o fluxo criativo e não deixar, né, com que todos os argumentos que estão aí façam você procrastinar na sua arte, né? O importante é você estudar a prática, o importante é você se permitir desabrochar criativamente, né? E lógico, ter um material que vai te dar o melhor resultado é maravilhoso. Vou botar aqui uma lista rápida de materiais que eu indico para quem está realmente iniciando. Lembra também que um estojo de aquarela, ele vai durar muito tempo, ele vai passar com você alguns anos, dependendo do estojo, logicamente, da quantidade de vezes que você utiliza. Mas uma bisnaga, por exemplo, você vai lá, reutiliza, coloca no seu godê, você pode sempre reativar aquele pigmento com água, né? Então, uma grande dica é você realmente observar que tinta você quer a longo prazo. Dá uma olhadinha em várias resenhas sobre aquarelas que você está intencionando, ver a diferença de uma para outra, se é profissional, se é artística, se dá para lavar no bolso, se ela vai durar com você ou não, porque tudo isso vai ser importante a longo prazo. Você não quer comprar um material e daqui a pouco ter uma nova necessidade, já que você está se aventurando mais, dando outros passos e de repente comprar um outro material. É um investimento a aquarela, né? Alguns materiais são mais caros, outros são bem mais em conta, que ajudam a gente a iniciar, né? Eu sempre indico, por exemplo, a Koh-i-Noor, a Derwent, que é muito boa também. Você pode começar também com a Pentel, tranquilo. Só que daqui a pouco você vai se empolgar e vai sentir a necessidade de ir para um material ainda melhor. Então a minha dica começa, mas não coloca como um super obstáculo ter aquele material específico para poder começar. Não, você não precisa de nada para começar, não. E aí a gente parte pro terceiro grande erro, que é comprar 1000 materiais achando que você vai precisar de muita coisa para iniciar, que parece muito com a segunda, né? O segundo erro, mas não é o mesmo. Por quê? Você acaba comprando 1000 tipos de pincéis
você quer aprender logo tudo de uma vez, com muita ansiedade, e você precisa, aos pouquinhos, né, ir se identificando com os materiais e criando uma intimidade com cada material e sentindo para que eles servem. Porque você vai ter alguns obstáculos logo no início, você vai sentir a diferença entre a quantidade de pigmento, a quantidade de água que você vai colocar, você vai perceber, né, que a água vai levar para outros lugares e vai ter que aprender um pouco mais sobre as técnicas fundamentais. E todos esses já são outros desafios. Você não quer mais desafios no início, você precisa deixar fluir, permitir realmente que o processo de aprendizagem seja fluido e leve, senão você pode acabar desistindo, né? Quando a gente começa uma nova prática, a gente fica antenado a várias questões e é importante que você não se prenda de início, né, a detalhes. Então, conforme você vai crescendo na prática, você vai sentindo a necessidade de ir atrás de outros tipos de material, de outros tipos de pincel, outros tipos de tinta, e aí você vai adquirindo e vendo a diferença. Experimentar com um básico é importante porque você vai ter a noção de como é diferente, né, aquele material do profissional, por exemplo, e aí você vai poder aprofundar, mergulhar na sua própria forma de criar. E essa autonomia, ela é muito importante. O quarto grande erro é você começar fazendo um desenho, né, pensando que você vai precisar de uma referência muito marcada, e você acaba fazendo um desenho assim muito forte com lápis, marcando o seu papel. E a aquarela é uma prática de transparência, de construção com camadas. E muitas vezes a gente pinta e não cobre necessariamente, né, e fica aquela coisa ali aparecendo, ou muito forte, muito... É diferente da sensibilidade que geralmente a gente procura com a aquarela, né? E aí a gente percebe que quando passa a tinta e faz algumas camadas, não dá pra apagar aquele traço que ficou marcado ali com o nosso lápis, né? Então a minha dica é: começa a treinar a leveza da tua mão para poder soltar devagarzinho, né? Utilize alguns lápis que não soltem tanto pigmento, né? Que eles ajudem você nesse processo, que eles sejam mais levinhos de verdade. Apagar levemente com a borracha também. Pode transferir o desenho. Você tem várias técnicas hoje em dia que você pode utilizar para não marcar, não deixar tão marcado o peso, né, desse papel, a não ser que seja, lógico, a sua intenção. Então, uma leve apagadinha no início, com muita leveza, com uma borrachinha que seja amorosa, né? Vou dar aqui a dica para você olhar e dar uma pesquisadinha também. Ou então, utilizando o traço com a mãozinha bem leve. O quinto grande erro é você começar o desenho e querer, na primeira camada, finalizar esse desenho. Você vai se frustrar horrores, porque a tinta não vai secar no momento certo. Talvez você ainda não tenha tanta consciência sobre o tempo necessário para aquele tipo de água que você utilizou, aquela técnica que você utilizou, vai levar para secar, ou se você vai ter que adicionar água e você ainda quer que se espalhe, ou você quer que fique direitinho, né, trazer mais detalhes. E aí muitas vezes quando a gente tenta trazer mais detalhes numa coisa que ainda não secou no papel da aquarela, a gente acaba manchando, juntando cores que a gente não queria que se juntassem, por exemplo, o vermelho e o verde, criando um marrom, né, deixando aquela coisa meio estranha. Então, não dá pra construir? Dá. Nada é impossível, né? Vamos tirar as crenças aqui. Mas é bem difícil construir uma aquarela logo numa primeira camada. A gente precisa ir, ó, trazendo camada por camada, detalhe por detalhe, e aprimorando o que é que a gente tá querendo traduzir ali naquele desenho. Então, é quase 100% de certeza a gente acaba se frustrando se a gente quer construir tudo numa camada só. Observa, né, o tempo da aquarela, respeita esse tempo e vai aprendendo a ter paciência com a aquarela, porque ela nos ensina muito. E aí o sexto grande erro também, né, que a gente acaba executando quando está no início, é não aproveitar os níveis de transparência, todas as nuancezinhas, né, que a aquarela pode oferecer, porque a gente está muito afobada, acaba criando misturas muito gigantes ali no godê, né, deixando tudo numa cor só, e acaba pintando a aquarela, só que com um efeito de guache, de acrílica, de qualquer outra técnica, mas não a aquarela, né, e fica aquela coisa opaca ali, de uma cor só, super saturada, e a gente fica se perguntando, mas é aquarela, por que não tá igual a uma aquarela que eu vejo, por exemplo, de outro artista? Então, a gente tem que trabalhar ali esse conhecimento sobre a quantidade de água que eu vou colocar. Eu vou treinar, vou de repente criar pequenos espaços, né, círculozinhos, eu vou preenchendo com mais água ainda, mais água ainda, e eu vou permitindo perceber as nuances da aquarela, as aberturas e a transparência do papel. Porque como a aquarela, ela tem um trabalho inverso de outras técnicas, né, a gente não vai do escuro para o claro, a gente vai do claro para o escuro, criando essas camadas e tentando manter ali o branco do papel para que ele seja um ponto de luz no final da minha construção. Então, quando a gente tem essa noção da transparência, fica muito mais fácil e a gente entende, né,
que o processo, além de ser contrário, ele é de construção. Isso ajuda muito no nosso processo de criação. O 7º grande erro, presta atenção, deusa, é você ficar apenas reproduzindo os tutoriais que você vê, ficar apenas reproduzindo artes que já estão prontas, que você está vendo ali, pegar no Pinterest. Tudo isso é muito importante. Você vai criar uma noção bem importante também dentro da sua cachola em relação à referência de imagem, tá? É importante, mas só reproduzir não é bom, não é legal. Porque você fica muito limitada, né, dentro da sua criação, você acaba escanteando a sua autenticidade, permitindo realmente que o seu fluxo criativo fique fechado. E você acaba se comparando. E esse espaço de comparação, ele é muito perigoso para as pessoas que estão se abrindo para o setor, a energia da criatividade, né? O que é que acontece? Você olha quem está lá na frente, quem está no palco já realmente mostrando sua arte, né? E você está no backstage ainda se trabalhando para chegar onde você quer, na sua métrica interior de satisfação. Isso vai fazendo também com que você acabe se frustrando e largando a mão, né, desse espaço de se permitir criar. Então, quando você, de repente, medita, visualiza uma imagem, ou então tá passando na rua e vê alguma coisa que te chama a atenção, anota, como eu falei logo no início do vídeo, né? E se tem algo que foi um pouco mais difícil de você, eu visualizei de repente uma mulher com as mãos abertas saindo flores e ela tá dentro de um barco. Como é que eu vou desenhar um barco? Aí você corre atrás de uma referência, de uma fotografia ou de uma pintura e observa como é que esse barco ele pode ser pintado. Mas observa a diferença, você não está pegando a arte de outra pessoa, você está pegando a sua ideia e traduzindo para o papel a sua emoção, aquilo que você visualizou dentro de você e trazendo para a aquarela. Tem uma dificuldade? Aí sim, você procura pela referência para te ajudar no processo de criação. E não há erro nenhum nisso, né? Não há erro também em reproduzir logo no início, mas não se apega apenas a isso. Deixa, né, que os teus próprios estímulos interiores te desafiem para que você saia da zona de conforto criativa e possa criar mais com a aquarela. O 8º erro é a gente utilizar de outros materiais, por exemplo, canetinhas que delineiam, né, o desenho para a gente brincar de fazer um negócio de mau jeito. Por exemplo, faço a mancha e depois eu passo, quando secar, a canetinha de nanquim só para delinear. Eu fiz muito isso logo no início, quando eu tinha medo de errar, eu não queria ir para outras camadas, eu não queria finalizar meu desenho por medo de... Cheguei naquele momento específico da minha criação e se eu for depois disso aqui, talvez eu acabe com tudo, vai ficar um cocô o meu desenho. E esse medo, né, de ir além, ele me fazia... acreditar que a canetinha ia me dar o super resultado. Quando eu larguei mão da canetinha e disse, eu quero agora me aventurar, finalizar de fato minhas aquarelas, né? Eu percebi como era legal, realmente com bastante carinho, bastante atenção, colocando ali os detalhezinhos e permitindo que a minha aquarela florescesse. E aprimorando também o meu olhar, né? Aguçando ali o detalhe da coisa. E é isso que faz a nossa aquarela vibrar de outra maneira, né? Trazer sua própria identidade e trabalhar. Então, não se apega a materiais que vão facilitar a sua vida. Pode acabar, na verdade, né? Dificultando, né, o seu processo de aprendizagem. E aí, o 9º erro é você começar e não terminar. Por quê? Você começa... Você olha para aquilo que você está fazendo e diz assim, tá ficando ruim. Quando você nem finalizou, quando você nem se permitiu ir além, você vai estocando várias aquarelas dentro do seu armário, da sua gaveta, né? E elas ficam lá esquecidas. E isso eu fiz muito na minha vida, né? Eu desistia logo das aquarelas e partia para outra porque, cansei desse desenho. Então, o que é que eu acabei fazendo depois de um tempo que foi muito bom pra mim, assim, que eu sempre indico para as minhas alunas, inclusive. Pega teus desenhos antigos, as tuas ideias, as tuas inspirações e reproduz no hoje. Como é que você, a partir dessa nova visão que você tá aí vivenciando, né, dos novos aprendizados que você já teve, desse aperfeiçoamento que você teve a oportunidade de vivenciar, e percebe como é que você pode permitir que eles venham e brotem de outro lugar também. Ou então pega aqueles outros desenhos que ficaram na metade e tenta voltar para eles, né, com a cabeça mais fria. Uma coisa também que eu falo muito para as minhas alunas às vezes a gente precisa colocar a nossa aquarela no refrigerador, né? Abrir o freezer e colocar, deixar ela lá. Não é literalmente, tá? É simbolicamente. Então, você vai deixar ela quietinha para que quando você retorne para ela, você tenha uma noção diferente visual, você já venha com uma cabeça com outras ideias, né? E possa depositar ali naquela aquarela de uma outra maneira. O 10º erro é um erro prático, né? Às vezes a gente acredita no papel e a gente quer fazer
fazer uma super aquarela, botar um fundo super cheio de informação, fazendo uma técnica mais molhada, né, trazendo mais água do que pigmento, e de repente você não coloca lá a fitinha para poder segurar tudo direitinho. E aí você acaba deixando o papel todo enrugado, né, acaba às vezes utilizando um papel que não tem uma gramatura legal ou que não é preparado para receber a aquarela, enfim. E aí você se frustra e a aquarela não fica tão legal e você fica brigando com a coisa, a água se acumula nos lugares errados e você fica toda descabelada, cansada, frustrada. Então é um processo assim de você permitir seguir certos passo a passos que são importantes, né? Mas também não se deixar tão quadrada, observar. Por exemplo, hoje em dia eu utilizo um papel, deixa eu pegar. Estou nesse momento utilizando esse Harmony, ele não é 100% algodão, mas ele é maravilhoso, tá? É da Honeymoon. Ele tem uma qualidade excepcional, maravilhoso. E aí eu tô fazendo aqui umas aquarelas, umas artes que são pra um projeto que eu ainda não posso falar muito. E aí o que é que acontece que eu quero mostrar pra vocês? Ele vem completamente preso aqui, tá? Ele vem presinho no bloco e ele permite que nada enrugue aqui. Então facilita muito a minha vida, eu não preciso estar prendendo em nenhum lugar, porque ele já é preso no próprio bloco. Então isso já facilita. Mas se eu fosse cortar, retirar o papel e utilizar em uma bancada, eu iria precisar realmente colocar fita crepe ou outro tipo de fita para segurar. Então é importante que você tenha essa visão. E quando for usar a fita crepe, dá uma gastadinha nela antes, sabe? Coloca ela na superfície, só na superfície, puxa e depois você coloca no papel para não acabar puxando no final e levando um pouquinho, um pedaço do seu papel rasgando ali no negócio, né? Então é isso, Deusa. Algumas dicas, né, para quem tá iniciando, na verdade. Eu quero te convidar também a perceber que esses erros, eles te ajudam no teu crescimento. Se você não experimentasse os erros, né, você não poderia partir para outra realidade. Pense numa mestra, é a aquarela, né? Então, ó, se você gostou, deixa o teu like aqui, por favor, porque isso ajuda a chegar a mais e mais pessoas, né, esse conteúdo. Me instiga também a produzir mais conteúdo para vocês. Aproveito para dizer que o curso online Aquarela Alquimista, com mais de 15 horas de videoaulas prontinhas lá para você acessar, está disponível para você chegar aqui. Eu vou colocar aqui, tá na descrição também. E aproveita para chamar aquela tua amiga criativa que adora esse universo, né, das artes. E vamos embora junto. Até a próxima, Deusa!